Bota um sinal vermelho aí, alguém. Eu não. O Eu tenho canarinho. problema, gente. Eu sou acelerada às vezes. Deixa eu dividir. Deixa eu compartilhar. Então, eu vou falar um pouco sobre a famigerada gramática, né? Que Valéria, hashtag inveja, que vai falar sobre literatura. Quem não ama literatura, né? Que confunde com aula de história, aula de ciências sociais, de filosofia, aula de vida, aula de mundo. Literatura é linda. Enfim, eu vou falar sobre gramática, né? Tá compartilhando aí, gente? Vocês estão vendo? Estamos. Sim. Então, vou falar sobre gramática. Aquela aula, né, que geralmente é chata, que vocês acham chato, né, os alunos. Eu amo gramática, eu amo língua portuguesa, eu amo literatura, amo tudo. Que eu geralmente falo, gente, hoje é dia daquela aula um pouco mais densa, um pouco mais chata, porém é igual a remédio, é necessária, tá? Então a gente não pode fugir da gramática, até porque é a nossa língua e a gente tem que saber usar. Não é? Isso é tudo como a gente sempre conversa, né? Saber usar em determinadas situações. Então a gente tem que conhecer e desenvolver melhor sempre a nossa linguagem, né? Nossa escrita, nossa fala, e a partir disso sempre conseguir evoluir, né, na língua, que essa é a nossa intenção de estudar tanto língua portuguesa, né? Se a gente fala lá já a língua portuguesa. Então eu vim trazer uma abordagem que eu estava falando com Valéria, que é interessante, que é a abordagem do Enem, que traz justamente a gramática, ela é diluída, né? Eu não sei se a palavra certa é diluída ou até vamos dizer, embutida, não é? Ou implícita dentro das questões semânticas, que muitas vezes o aluno olha assim, caramba, que é interpretação, só interpretação. E na verdade não. A pessoa não caiu nada de gramática. Claro que caiu gramática, gente. Porque é dentro das questões de semântica que eles abordam as questões gramaticais. Então, se você não conhecer conjunção, se você não conhecer orações coordenadas, se você não conhecer essas coisas, vocês não fazem a questão só por interpretação textual. Então, essa é a pegada diferente do Enem, né? Então, por isso que eu coloquei a semântica e as orações coordenadas no Enem, que foi a abordagem que eu preferi dar nesse início, né? Para vocês verem que aquelas orações que são bem densas, que são chatas de se estudar no 9º ano, a gente repete no 3º, para vocês verem como elas caem, né, como elas são abordadas no Enem. Então, eu coloquei aqui um pouco de forma bem grosseira, bem rápida, né, porque numa aula de mais tempo, Valéria, tu avisa do tempo, tá? Por favor. Numa aula mais em sala, né, com mais tempo, a gente dilui a semântica em muitas aulas, na verdade, não é só uma. E a forma que eu coloquei aqui é bem simplória mesmo. Então, o que é semântica? A semântica se caracteriza por ser a ciência que estuda o significado das palavras, e é muito importante compreender o significado das palavras para que possamos usá-las corretamente para expressar nossas ideias e opiniões, claro. E compreender o significado das palavras também é essencial para fazer a interpretação de textos de forma adequada. Então, é tudo aquilo, né? Sinonímia, antonônimo, denotação, conotação. Então, a semântica, ela é justamente a ciência que estuda isso, né? Signo, significado, mas aí a gente não tem muito tempo para falar sobre isso. Mas o que eu quero que vocês compreendam é que dentro das questões que abordam justamente a semântica, né? Que é o sentido das palavras, vem as questões, vem a abordagem gramatical. Então, é a partir do significado das palavras, do sentido da palavra, é que você vê a abordagem gramatical. Por isso que a gente conversou e viu que era importante mostrar para vocês que dentro dessas questões que a gente pensa que é só interpretação, né, são questões, são trazidas justamente essa necessidade de saber da questão gramatical. Então, como é que é na prova do Enem? A gramática é abordada de forma diferente e é necessário ficar atento ao que está sendo solicitado na questão. As questões, às vezes, aparentam ser de interpretação de texto, mas, na verdade, está solicitando os conhecimentos gramaticais do aluno. Dessa forma, é importante compreender que, a partir de uma abordagem semântica, será solicitado um conhecimento sobre a gramática da língua. Aí, conversando com Valéria, eu pensei, né, e ela também concordou, que uma boa seria mostrar como as orações coordenadas, por exemplo, né, aparecem nas questões. Né? Não é como no IF que
Até a oração coordenada tal, a oração subordinada tal, na questão, na frase tal. Não, não é nem não. Eles não falam em orações, não falam em orações coordenadas. Eles simplesmente põem a questão, né, na abordagem de forma semântica para você entender que ali ele está pedindo, solicitando seu conhecimento gramatical. Então, orações coordenadas, né? O que são orações coordenadas? A gente aprende lá no 9º ano que as orações coordenadas são independentes, né? São orações que não necessitam uma da outra para ter sentido. Elas podem ser assindéticas, que são aquelas que não precisam, que não têm conjunção, né? Elas não são introduzidas ou elas não possuem conjunção, ou elas são sindéticas, que são as que possuem a conjunção. Conjunção é um conteúdo muito importante, imprescindível, né? Porque ela está ligada a tudo no que diz respeito a sentido. São os conectivos, né, que a gente utiliza para conectar as ideias, as frases, enfim. Então, as conjunções possuem um valor semântico muito forte, pois a partir delas compreendemos melhor o sentido do texto. As conjunções coordenadas, né, porque as orações coordenadas sindéticas são orações porque tem verbo. Coordenadas porque são independentes. Sindéticas porque possuem conjunção. E aí, cada uma dessas orações coordenadas sindéticas, cada uma dessas palavras, eu costumo dizer que é bom a gente entender, né, o que são essas palavras, porque fica menos denso. Orações coordenadas sindéticas, a gente não sabe nem o que é. Mas se você entender que é orações porque tem verbo, coordenadas porque são independentes, sindética porque possuem conjunção, aí já fica um pouco mais fácil, porque você vê lógica, né? Falando de lógica, o pessoal das exatas vai dizer, não. Então, você vê um pouco de lógica aí. Aí fica mais fácil de entender. Então, essas orações coordenadas sindéticas, elas podem expressar sentido de adversidade, né, oposição, adição, quando você acrescenta uma ideia, explicação, você explica algo, alternativa, dá ideia de alternância e conclusiva. Aí eu coloquei aqui algumas conjunções mais utilizadas, mas tem muitas outras, viu? E também não adianta decorar. O i é sempre aditivo. Não, não é sempre aditivo, né? Tem questões, inclusive já caiu questão no Enem, aquele poema lá do Drummond, não é, Valéria? Que o i é adversativo. Então, não adianta decorar de acordo com cada nomenclatura. Tem que saber quais são as conjunções, mas tem que olhar na frase qual é o sentido real dela, qual é o sentido que ela está querendo expressar, tá bom? Então, eu escolhi algumas questões, deixa eu começar pela da Chart, que eu gosto tanto dela, depois eu volto para essa. Até porque eu escolhi algumas, eu não sei se vai dar tempo. Então, questão é Enem 2003. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe, e é preciso respeitá-la. Pronto. Ai, adoro. Na charge, o recurso morfossintático que colabora para efeito de humor está indicado pelo. Olha só. A gente pensa, é só interpretação, não é? É engraçado, não é? Tem humor, então é só interpretação textual. Mas olha como vem as questões. Emprego de uma oração adversativa que orienta a quebra da expectativa final. O que é que vocês acham? É adversativo? Uso de conjunção. Olha as conjunções que eu falei, olha a coordenação. Olha o que é. Vamos ver qual é a conjunção que ele utiliza aqui. A preguiça é a mãe de todos os vícios. Oração coordenada, não é, gente? Nesse caso, a sindética, porque não tem conjunção. Mas uma mãe é uma mãe. Ou seja, e é preciso respeitá-la. Pronto. Aí, essa conjunção mas indica o quê? Oposição, não é? Então, é adversativa. Vamos lá. O emprego de uma oração adversativa, que orienta a quebra da expectativa final. O uso de conjunção aditiva, que cria uma relação de causa e efeito entre as ações. Retomada do substantivo mãe. Tem uma conjunção aditiva, né? O i. Mas uma mãe é uma mãe. E é preciso respeitá-la e pronto. O que é que vocês acham? O C. Retomada do substantivo mãe, que desfaz a ambiguidade dos sentidos a ele atribuídos. O que é que vocês acham dessa? Utilização da forma pronominal lá, que reflete um tratamento formal do filho em relação à mãe. Então, o humor é feito por quê? Né? Repetição da forma verbal é.
que reforça a relação de adição existente entre as orações, né? Que é esse ezinho aí na última oração. Então, qual é a questão? Qual é a alternativa que vocês acham que é certa? Eu acredito que a gente podia ficar, quem entende, né, de orações coordenadas, podia ficar em dúvida entre a primeira, né, que tem um mas, e sobre a conjunção i, né, que tem um i também. Porém, se você entende que quando ele diz a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe. Ou seja, o humor tá aí, né? Uma mãe é uma mãe, ou seja, é mãe. Não quer dizer qual é a mãe. Então, mas uma mãe é uma mãe. Então, nesse caso, esse mas aí é que dá, né? Que traz o sentido de humor da tira. Então, seria a letra A. O emprego de uma oração adversativa que orienta a quebra da expectativa ao final. Quem acertaria essa questão? E essa questão é só de interpretação? Valéria, você quer falar alguma coisa sobre essa questão? Sim, Me ajude. tem muito a ver com o mas, né? Porque ele está perguntando justamente o efeito de sentido de humor. De humor. Então, ele começa falando que a preguiça é a mãe de todas as ações, e aí ele diz, mas, e aí você já sabe que vai quebrar a expectativa, porque o mas é uma conjunção adversativa, então já sabe que vai quebrar essa expectativa. Então, é isso que causa o humor, né? Isso. E o humor é justamente, porque você podia ficar em dúvida outra, mas a frase justamente é essa segunda, mas uma mãe é uma mãe. Quer dizer, o humor é dessa frase, então é essa frase o foco. Esse é outro grande problema, a gente achar o foco, não é? Da questão. Que ela está solicitando onde está o humor. Esse humor é gerado pelo quê? Então, questão A. Letra A, quer dizer. É esse aqui de 2010. Não sou palmeirense, hein, gente? Torço pro Alecrim aqui do Rio Grande do Norte. Diego Souza ironiza a torcida do Palmeiras. O Palmeiras venceu o Atlético de Goiás pelo placar de 1-0 com um gol no final da partida. O cenário era para ser de alegria, já que a equipe do Verdão venceu e deu um importante passo para conquistar a vaga para as semifinais. Mas não foi bem isso que aconteceu. O meia Diego Souza foi substituído no segundo tempo, debaixo de vaias dos torcedores palmeirenses, e chegou a fazer gestos obscenos, respondendo ao final do jogo, o meia chegou a dizer que estava feliz por jogar no Verdão. Eu não estou pensando em sair do Palmeiras, estou muito feliz aqui. Diz. Perguntado, tá horrível, né? A letra é diferente. Perguntado sobre as vaias da torcida enquanto era substituído, Diego Souza ironizou a torcida do Palmeiras. Vaias que vaias, ironiza a camisa 7 do Verdão, antes de descer para os vestiários. A progressão textual, o andamento, né, do texto, realiza-se por meio de relações semânticas que se estabelecem entre as partes do texto. Relações de sentido, né, gente? E essa semântica, como a gente está vendo, ela é dada a partir de quê? Conectivos, conjunções e assim por diante. Tais relações podem ser claramente apresentadas pelo emprego de elementos coesivos ou não ser explicitadas, no caso da justaposição, considerando-se o texto livre. Olha só, o que ele está querendo dizer na questão é que tanto esse conectivo pode estar presente, como ele pode estar implícito. Ou seja, ele não está ali, mas dependendo da relação que há entre um parágrafo e outro, entre uma frase e outra, eu consigo entender qual é essa relação. Não é? Não é brincadeira esse Enem, gente. No primeiro parágrafo, o conectivo já que marca uma relação de consequência entre o segmento do texto, entre os segmentos do texto. Consequência, vamos lá ver. O Palmeiras venceu o Atlético de Goiás pelo placar de 1-0. Eu acho que é a goianiense. Com um gol no final da partida. O cenário era para ser de alegria, já que a equipe do Verdão venceu. Essa frase já que é explicativa, não é? Porque não é de consequência. Concordam comigo? Já que os alunos podiam participar, não? Era uma ideia, né? Para as próximas lives, a gente pode pensar nisso? Acho que fica mais interativo.
Pode ligar o microfone, gente, para responder. Podem ligar o microfone, podem participar, tá? Eu acho que fica melhor, eu acho que eu fico menos tensa. Enfim, mas a gente pode pensar nisso para uma próxima vez também, se vocês ficarem com vergonha agora. O cenário é para ser de alegria, já que a equipe do Verdão venceu. Está explicando, né? No primeiro parágrafo, o conectivo mas explicita uma relação de adição entre os segmentos do texto. O cenário é para ser de alegria, já que a equipe do Verdão venceu e deu um importante passo para conquistar a vaga para as semifinais. Mas não foi bem isso que aconteceu. Esse mas aqui ele é claramente adversativo, né? Que era para ser de alegria, mas não é. Entre o primeiro e o segundo parágrafos está implícita uma relação de causalidade. Olha só, vamos ver. Implícito quer dizer que o conectivo pode não estar lá, né? Primeiro parágrafo. Palmeiras venceu o Atlético Goiás pelo placar de 1-0 com um gol no final da partida. O cenário era para ser de alegria, já que a equipe do Verdão venceu e deu um importante passo para conquistar a vaga para as semifinais. Mas não foi bem isso que aconteceu. O meia Diego Souza foi substituído no segundo tempo debaixo de vaias nos torcedores palmeirenses e chegou a fazer gestos obscenos, respondendo à torcida. Ao final do jogo, o meia chegou a dizer que estava feliz por jogar no Verdão. Então, entre o primeiro e o segundo, está implícito uma relação de causalidade. É uma questão, né, gente? Vamos deixar ela aí na manga. No quarto parágrafo, o conectivo enquanto estabelece uma relação de explicação entre o segmento do texto. Perguntado sobre as vaias da torcida enquanto era substituído, esse enquanto é temporal, não é, gente? Enquanto, no momento. Não é isso? Entre o quarto e o quinto parágrafo está implícita uma relação de oposição. Perguntado sobre as vaias da torcida enquanto era substituído, Diego Souza ironizou a torcida do Palmeiras. Vaias que vaias. Não há oposição. Ele está continuando a ideia da ironia, né? Então, a questão correta é o quê? Letra C. Entre o primeiro e o segundo parágrafo está implícita uma relação de causalidade. Causa. O Palmeiras não foi feliz porque teve esse episódio. Então, o Palmeiras venceu. Era para ter sido tudo muito bem. Mas teve esse episódio do Diego Souza, então não foi um momento feliz. Então, foi a causa de não ter sido feliz. Então, letra C. Quem é que ia acertar essa questão? Ou seja, ainda tem isso, né, gente? Questão das ideias. Você tem que observar as ideias. Essa questão seria a última, na verdade, porque justamente por causa dessa ideia do conectivo implícito, né? Que a ideia implícita que justamente não está aqui, mas é importante a gente observar que pode ser, né? Se tivesse um conectivo aí, por exemplo, né? Mas a ideia de causa está implícita. Vai, eu tenho quanto tempo? Tenho quanto tempo, amiga? Dá para botar mais uma. Tá no mudo, se foi mal. Deixa eu botar essa aqui, Enem 2011. Estou em cima do muro agora. Bota essa. Enem 2011. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também como de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz, por si só, as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Fatores que somados reduzem as chances de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com acompanhamento médico e moderação é altamente recomendável. As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. Mais uma vez, construção de sentido semântica. A esse respeito, identifica-se no fragmento que a expressão, além disso, marca uma sequenciação de ideias. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também com os problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação... Aí, além disso, está tão longe, era para ter começado pelo além disso, né? Saudável e praticar atividade física regularmente já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. E aí, é uma sequência de ideias? Vamos ver as outras questões, para a gente não parar nessa. O conectivo, mas também inicia a oração que exprime ideia de contraste. Mas também...
Tá. Ai, gente, onde é que Lá tá no uma... início. Lá no início. Obrigada. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também como de problemas como morte súbita e derrame. É contraste? Não, é acréscimo, não é? Isso, É adição. acréscimo. Então, a gente já tira essa. C. O termo como em como morte súbita e derrame introduz uma generalização. Já está especificando, não é? Como de problemas como morte súbita e derrame, mas também como de problemas como morte súbita e derrame. Esse como introduz uma generalização? Não. Está especificando morte súbita, derrame. Inclusive, não está generalizando, né? O termo também exprime uma justificativa. Esse também, lá no final, último parágrafo, também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Esse também é uma justificativa? Não. É um acréscimo, não é, gente? Outro acréscimo. O termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue. Vamos ler. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Fatores que somados reduzem a chance de infarto. Não, fatores. Que fatores? Diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, não é isso? Então, não é níveis de colesterol e glicose no sangue. Então, não é essa a questão. A gente ficou em qual? Na primeira. A expressão, além disso, marca uma sequenciação de ideias. Correto. Além disso, é importante para o controle de pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Sequência de ideias. Letra A. Todos acertaram? Gente, desculpem, eu estou um pouco nervosa. Mas eu acredito que eu até esqueci algumas coisas, enfim. Mas a gente vai aprendendo, né? É um momento de aprendizagem para a gente também. Então, eu agradeço, fiz com muito carinho, muito aperreio também. E estou bem feliz de estar participando. Obrigada e meninas, continuem, arrasem aí. Ok. Valeu, Lidiane. Vocês viram que não é tão difícil, né? É questão de interpretação de texto mesmo, mas que justamente tem que ter um conhecimento básico aí da gramática, senão a gente não consegue fazer mesmo, né, gente? Meninas, eu vou botar o meu aqui, tá? Porque tem mais a ver com o de Lidiane e tal. E aí a gente bota depois a Deilza e finaliza com Tiane e a maravilhosa redação, né? Tudo bem? Vou abrir aqui o meu. Bem, como a Lidiane disse, o meu é a melhor parte, né? Que é a literatura. Vamos lá. Aí eu separei 4 questões, mas eu acho que só vai dar tempo de passar umas 2 também, tá certo? O que é que cai de literatura no Enem, minha gente? Cai de tudo, mas o Enem, ele sempre prioriza a literatura mais contemporânea, do modernismo para cá, né? Porque, enfim, o modernismo é uma coisa que ninguém sabe ao certo se já terminou, se a gente vive um outro momento literário, se não. Então, é mais para essa literatura do século XX, que eles puxam mais. Porém, vez ou outra, eles colocam, sim, eles adoram Machado, igual a mim. Eles amam Machado de Assis. Eles colocam outros mais antigos também, tá certo? Mas eles vão muito mais para o século XX, século XXI, tá bom? E aí, de novo, é interpretação de texto. Então, ele pega o texto literário, joga e faz perguntas sobre ele. Ele não vai perguntar características do realismo, ele não vai fazer isso. Mas se você sabe dessas características, se você sabe desse autor, você consegue entender o texto muito mais rápido e você responde muito mais rápido a questão. E a gente sabe que tempo é tudo no Enem, né? Porque a gente tem pouco tempo para responder as questões no Enem. Então, quando você conhece, já aconteceu de cair um conto do Machado de Assis, um conto maravilhoso, mas esqueci o nome dele agora, que eu trabalhei esse conto na sala, os meninos adoraram o conto, enfim. E caiu no mesmo ano, caiu no Enem, e eles responderam muito rápido. Eles disseram que nem precisaram ler o trecho inteiro, porque eles já sabiam. Então, eles só foram mesmo para a questão e responderam e acertaram, foi muito bom, certo? Então, vamos lá. Eu trouxe primeiro
Claro, para começar com Drummond, que a gente não começa com qualquer coisa, né, minha gente? A gente começa com o maioral da poesia brasileira. E aí vocês estão vendo, ó, o poema é o verbo ser, uma série de questionamentos, e aí a questão é basicamente perguntando do texto, tá? Então vamos lá. O que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em redor. O que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? Tenho os três. E sou? Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível ser? Dói? É bom? É triste? Ter pronunciado tão depressa e cabe tantas coisas. Repito, ser, R. Que você, quando crescer, sou obrigado a? Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser, não quero ser. Vou crescer assim mesmo, sem ser. Esquecer. Tinha que ser Drummond falando isso, né? Então, essa caixinha tá bem na minha frente. Pronto. A inquietação existencial do autor, aí a inquietação existencial, e aí quem estuda Drummond sabe que é só o que tem nos poemas dele, essas perguntas existenciais, né? Não é à toa que uma pedra no meio do caminho significa muito mais do que uma simples pedra. Então, a inquietação existencial do autor com a autoimagem corporal e sua corporeidade se desdobra em questões existenciais que têm origem, e aí vai. Pode ver, tudo que tem nessas alternativas está no texto. Então, a inquietação existencial dele com a sua autoimagem, né, e com seu corpo, tem origem aonde? No conflito do padrão corporal imposto contra as convicções de ser autêntico e singular. Será que é isso? Ele está nesse conflito entre o que dizem que tem que ser, como é que ele tem que ser, e quem ele realmente quer ser. Será que esse é o conflito? B. Na aceitação das imposições da sociedade, seguindo a influência de outros. Será que é isso? Essa é a inquietação existencial dele. Na confiança no futuro, ofuscada pelas tradições e culturas familiares. E aí, minha gente, a gente já tira a C daí, né? Porque não tem condições. A C claramente não está aí, ele não está falando de tradições familiares, ele não está confiando em coisíssima nenhuma no futuro, não é? Fala, ainda passa, bicho. Ou no anseio de divulgar hábitos enraizados, negligenciados por seus antepassados. Isso é falado no texto? Alguma coisa sobre antepassados, sobre o que passou? Não, né? Então a C e a D a gente já tira, já nem perde tempo com ela. E na certeza da exclusão revelada pela indiferença de seus pares. E aí? Eu tiraria porque eu não vejo como indiferença nos seus pares. Na verdade, ele diz que as pessoas se preocupam e muito com isso, né? Então, ele não está falando de que ninguém liga para ninguém aqui. Ele está falando de como as pessoas dão tanta importância a isso, né, gente? Então, a gente fica entre a alternativa A e B, o conflito do padrão corporal contra as convicções de ser autêntico, ou na aceitação das imposições seguindo a influência de outros. E aí tá na cara que qual é a questão mesmo? Tá na cara que isso mesmo, vocês responderam isso mentalmente. Por quê? Porque ele começa falando do padrão imposto e ele termina dizendo o quê? Que ele não vai ser, ele quer ser autêntico. Ele vai ser mesmo, né? Do jeito que ele é. Deu para entender? Não é tão difícil, né? Se você ler o texto bem direitinho, você vai conseguir responder, tá? Essa segunda questão aqui, eu trouxe ela porque ela está misturando literatura, a arte da literatura, que é a arte da palavra, com a arte da pintura. Então, a gente vai ter aqui, ó, um quadro. Olha que legal. E eles gostam muito de misturar isso no Enem. As artes, tá? Por isso que a linguagem, tá tudo misturadinho lá. A não ser inglês e espanhol, que vem sempre no início da prova, porque como é outra língua, são outras línguas, então eles deixam separado. Mas o resto vocês vão ver tudo misturado com o outro, tá? E olha só, a gente sai de Drummond, século XX, para Camões aqui, tá vendo? Século XVI. Então a gente tem gente de tudo quanto é tempo aqui, tá? Aí tem um soneto do Camões,
Lê da serenidade deleitosa, que representa em terra um paraíso, entre rubis e pérolas doce riso, debaixo de ouro e neve cor-de-rosa. Presença moderada e graciosa, onde ensinando estão um despejo e siso, que se pode por arte e por aviso, como por natureza ser formosa. Formosa, tá, gente? É porque é um arcaico. Fala de que a morte e a vida pende, rara, suave, enfim, senhora vossa, repouso nela, alegre e comedido. Estas as armas são com que me rende e me cativa amor, mas não que possa despojar-me da glória de rendido. E aí, não entendi nada, século XVI, português arcaico, meu Deus, e agora desespero. Não, é Camões, todo mundo conhece Camões, vocês estudaram Camões, e vocês sabem que Camões fala principalmente de duas coisas. Ele fala da pátria, da pátria portuguesa, claro, os Lusíadas, né? E ele fala de mulher, porque Camões adora falar de amor e de mulher, minha gente. Então, ele está sempre falando disso, tá? E aqui, ele não está falando da pátria, a gente não está vendo aí, né, nada sobre a pátria, mas a gente está vendo algo sobre uma senhora. Então, ele vai falar bem das senhoras, tá? Sabendo disso, a gente tem aqui um quadro do Rafael Sanzio, né? Uma das tartarugas ninja aí. A pintura e o poema, assim, o quadro tem aí, é a mulher com um unicórnio. Olha, gente, o unicórnio já existia faz tempo, tá vendo? A mulher é muito bonitinha, né? Sempre aquele colo branco, quase translúcido, né? Porque era isso que eles achavam bonito na época. A pintura e o poema, embora sendo produtos de duas linguagens artísticas diferentes, como eu disse, né? Tem a arte da palavra, a arte da pintura, a arte plástica, né? Elas participaram do mesmo contexto social, porque os dois eram meio contemporâneos, e social e cultural de produção, pelo fato de ambos, aí vamos para as questões, ambos apresentarem um retrato realista evidenciado pelo unicórnio, e aí você já vê que, pelo amor de Deus, essa alternativa não pode ser certa, né, minha gente? Presente na pintura e pelos adjetivos usados no poema. Essa é a questão que você... Eu tenho até raiva de ler, porque eu penso, ué, nem pensa que eu sou o quê? Uma piada para ele? Então, a gente já sabe que não é, né? Vamos lá. Valorizarem o excesso de enfeites na apresentação pessoal e na variação de atitudes da mulher, evidenciada pelos adjetivos do poema. Então, tem muitos enfeites. Oh, ué. Será que tem muitos enfeites? Lê da serenidade deleitosa, que representa um paraíso, entre rubis e pérolas. Tá enfeitado, né? Debaixo de ouro e neve cor-de-rosa, presença moderada e graciosa. Mas aí ele já fala de presença moderada. Então, ele já está falando de uma menina mais quietinha, né? Mais comedida, porque era isso que era bonito na época, né? Vamos lá. Questão C. Apresentarem um retrato ideal de mulher, marcado pela sobriedade e o equilíbrio, evidenciados pela postura, expressão e vestimenta da moça e os adjetivos usados no poema. Será que é a C? Eu vou já comentar sobre essa C. D. Desprezarem o conceito medieval da idealização da mulher como base da produção artística, evidenciado pelos adjetivos usados no poema. Gente, Rafael Sanzio é de que época? Aí, essa é a questão. Eu mato essa questão se eu sei que Rafael Sanzio é renascentista. Então, ele está saindo da Idade Média, né? Então, ele não está no período medieval, ele está justamente saindo da Idade Média, né? Assim como o Camões, que é classicista. O classicismo também está no período do Renascimento, certo? E a questão é apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela emotividade, pelo conflito interior, evidenciados pela expressão da moça e pelos adjetivos no poema. Um retrato ideal de mulher marcado pela emotividade e conflito interior. É isso que a gente está vendo no poema. Esse conflito interior, a gente está vendo isso na mulher. Ela está parecendo que ela está com problemas, essa criatura?
Ela tá segurando o unicórnio, acho que ela não tem problema nenhum na vida dela. Né? Então, certamente não é isso que a gente vê. O poema de Camões é bem simples, né? Bem pleno, na verdade. Ele não é um poema que trata de muitos conflitos, né? É um poema bem mais claro do que esse. Então, certamente não é a questão, a letra E. A letra D poderia ser, porque eles desprezam o conceito medieval, mas eles idealizam sim a mulher amada. O Camões idealiza aí muito, né? Se você vai ler esse poema aqui, você está falando de uma mulher maravilhosa. Então, ele está idealizando. Né? Os renascentistas idealizavam sim. Eles não tinham muito compromisso com a realidade, não. Isso é coisa dos realistas, né? Então, a questão que mais se encaixa aqui é a questão C. Eles apresentam um retrato ideal de mulher marcado pela sobriedade e o equilíbrio. Por quê? Porque o Renascimento preza por isso, né? A sobriedade e o equilíbrio. Lembra do Leonardo da Vinci, do homem lá do Leonardo da Vinci, que apresenta total equilíbrio. Então, isso tem tudo a ver com a época deles dois. Evidenciados pela postura da mulher, e aí eu acho que a Deilza pode até explicar mais sobre isso, né? Que fica bem no meio da imagem, ela tem todo um equilíbrio. Quando a gente fala de renascimento, a gente fala disso na sala de aula, né? A vestimenta da moça e os adjetivos usados no poema, que não são adjetivos exagerados, podem ver, são bem mais comedidos, são bem mais equilibrados. Então, a questão certa aí é a questão C. Tá vendo? Essa questão é um pouco mais complicada, mas se você tem conhecimento de quem foi Camões, quem foi o Rafael Sanzio, quando eles viveram, aquelas aulas que eu fico falando na sala de aula e vocês ficam dormindo, pronto, é nessa daí que a gente aprende essas coisas e a gente mata essa questão em poucos minutos, tá? Senão a pessoa vai ficar realmente aqui rodando em ciclos, não vai conseguir responder. Tá, minha gente? Eu vou passar para as meninas agora, se der tempo a gente volta para outras questões, tá certo? De literatura. Meninas, vocês querem falar algo? Esqueci de... Desculpa. Vocês estão comigo ou tá todo mundo dormiu, morreu aí? Tá todo mundo vivo. Ah, tá. Não, foi ótima. Quando eu crescer, eu quero ter a sua desenvoltura. Tá bom. Ai, eu ainda fico muito nervosa. Parece que é do mato. Foi maravilhosa. E essas questões... E a literatura, na verdade, o Enem, ele é bem diferenciado daquele antigo vestibular da gente, né? Ai. E essa ideia de que... não tem nada do que a gente estuda. Não tem nada de literatura, não tem nada daquelas coisas que a gente estuda tudo, né? Detalhado. Não tem nada de gramática, mas tem. É porque é uma abordagem de forma diferente, né? Então, o aluno que estudou o que a gente dá em sala de aula, né? Todo o conceito do período, assim como as regras gramaticais, o aluno que tem essa dedicação maior, ele tem a facilidade, porque ele vai saber, tá falando disso. E vai lá, não é? Não é só aquela interpretação solta. Isso. Então, por isso que tem que se estudar. Não é aquela coisa, não cai nada que estudou. Cai tudo, querido. A questão é essa, que cai mais do que a gente estudou, na verdade, né? Tem questões, por exemplo, toda a questão que cai Guimarães Rosa vai falar dos neologismos. Ele é o rei dos neologismos. Eu já falei que Guimarães é meu amor, assim como o Machado é o seu. Você é Guimarães? Eu amo aquele homem. Pronto, então, falou em neologismo, desconfie que a alternativa pode estar certa. Pois é. Ele está falando, e é uma marca forte dele, né? Então, o Enem não vai fazer pegadinhas, ele não vai fazer isso, ele quer saber se você sabe. Então, se você sabe... A ideia que os alunos têm de pegar é uma pegadinha. Não. Não é. É alguma coisa que você não estudou. Justamente. Bem, Deise, eu vou botar as suas, tá certo, amor? Deilza? Ai, meu Deus, cadê a mulher? Tô aqui, tô aqui. Vou botar. Menina, tá vendo aí? Não. O texto 1 ficou aqui, Não tô que foi a vendo. imagem, né? Olha aí. Agora eu tô vendo. Com a mapa linda. Viu? Olha que coisa linda. Uma roda de bicicleta num banco. Explica aí, Deilza.
Boa tarde, pessoal. Ainda estou meio bugada porque não estou acostumada, como a maioria das pessoas não está acostumada ainda com esse formato, né? Estamos aprendendo todos nós e por isso que a gente precisa às vezes ter um pouco mais de paciência, né? Vocês estão vendo bem? Não sei nem, estou nem me vendo. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Estamos, Adeusa. Estamos. Pode ir que a gente tá vendo e tá ouvindo. Pois eu não estou, só estou vendo o slide aqui, o texto. Então, assim, Mas você vai pelo slide. o primeiro ponto que eu queria colocar é porque eu vi os outros falando, achei tão bonito. Aí eu queria me ver também por aí no meio dessa sala, mas tudo bem. Só estou vendo o slide, por enquanto. Olha aí, o primeiro ponto que eu queria levantar, antes da gente ir para a questão propriamente dita, é exatamente sobre as questões inerentes à arte. Muitos dos alunos, durante as aulas de arte, acabam deixando um pouco de lado a nossa disciplina, porque não entendem quão importante é a arte. A gente não consegue, muitas vezes, compreender que a arte, ela acaba... Agora um cachorro resolveu latir, tá? Que a arte perpassa por vários conhecimentos. A arte trabalha com o principal conhecimento, que é o dominar, o perceber, a percepção. Trabalha com a percepção. Por isso, quando você está lidando com uma questão de arte, você primeiro percebe. Quando você está lidando com a questão de física, de química, de língua portuguesa, você viaja, né? Viaja nessas histórias. Então, assim, gente, a primeira coisa é que foi muito bom a arte aparecer como questão propriamente de arte, porque a arte ela vinha sempre embutida na literatura, não que seja distintas, que tem as suas peculiaridades, mas que, assim, é uma questão de arte, exclusivamente. Para respondê-la, você realmente tem que estar conectado com o que a arte representa enquanto conceito em determinados tempos, em determinados contextos históricos. Tá certo? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que baixar a guarda, que arte não serve, que arte é uma disciplina que nem é prova. Né? Era o que eu estou dizendo isso porque é o que eu escuto como cantiga de grilo durante as aulas. Mas aí, olha aí, aparece lá aquela questão linda e maravilhosa de arte, que o cabra pode até perder a vaga dele, porque não vai acertar uma questão que ele poderia ter dado aquela importância durante o estudo. Né? Porque tem muita gente, quando está estudando para o Enem, para os antigos vestibulares, para os vestibulares, para esses processos seletivos, que acaba deixando de lado um pouco a arte. Porque vai se focar em língua portuguesa, vai se focar em química, física, nas outras áreas também, e deixa de lado. Certo? Então, assim, esse preâmbulo que eu estou dizendo agora é bem necessário, porque a gente já baixa a guarda, viu, gente? Então, a gente já começa a olhar uma roda de bicicleta montada num tamborete, né? Com um olhar diferente, quando a gente baixa a guarda, tá certo? Por quê? Porque ela teve uma razão de ser. Ela está dentro de um contexto histórico, porque a arte ela é histórica e social. A arte ela representa muito do que está se vivendo, tá bom? Por isso que, aí eu trouxe essa questãozinha para vocês aí, de Marcel Duchamp, roda de bicicleta, muito, muito bem visitada, viu? Em questões de concurso. Por quê? Porque ela tem muita coisa embutida nela. Então, assim, essa tá aí, aço e madeira são os materiais, as dimensões, 1,3 metros por 64 centímetros, né? Por 42 centímetros. Foi feita em 1913. Então, assim, quando a gente vê um trabalho, ele sempre tem essa referência, né? Quem fez, a técnica e o ano, né? E onde está. No caso aqui, está lá no Museu de Arte Moderna de Nova York. Quando a gente vê o ano de produção, a gente já consegue contextualizar um monte de coisa.
Então, assim, esse aqui é o texto 1. Então, a gente precisa baixar a guarda para perceber que uma imagem ela é um texto, e ela é um texto com elementos que definem muitas coisas. Aqui, a gente já leu essa imagem, não é? É um banco e tal, de madeira, com uma roda de bicicleta, aí a gente já vê a função, né? Será que esse banco era para ser, quem era para sentar no banco? Era uma bicicleta? Aí aqui, o texto 2. O cabra lá foi questionar Marcel Duchamp, né? Texto 2. Aí vocês podem acompanhar aí. Ao ser questionado sobre o processo de criação de ready-mades, Marcel Duchamp afirmou: primeiro, quero chamar a atenção para que seja um ready-made. Tá? Ready-made é exatamente quando o artista se utiliza de materiais pré-fabricados e materiais prontos que tinham uma outra função para representar ou problematizar questões sociais através da arte, através da linguagem da arte. E se vocês forem puxar mesmo a linguagem da arte, ela tem o quê? Ela tem especificidades. Ela tem a linguagem musical, ela tem a cênica, ela tem a visual, certo? Tem o teatro que é a cênica, tem a dança, que o pessoal começou a separar também. Então, continuando aqui na questão. Ao ser questionado sobre o processo de criação de ready-mades, Marcel Duchamp afirmou: isto dependia do objeto. Em geral, era preciso tomar cuidado com seu look. É muito difícil escolher um objeto, porque depois de 15 dias você começa a gostar dele ou a detestá-lo. É preciso chegar a qualquer coisa com uma indiferença tal que você não tenha nenhuma noção estética. A escolha do ready-made é sempre baseada na diferença visual e, ao mesmo tempo, numa ausência total de bom ou de mau gosto. Né? Aí está aí a referência, que se vocês forem olhar depois, essa questão estava no Enem de 2017. Aí, vamos lá. O que ele quer? Né? O que ele quer que a gente saiba disso? Relacionando o texto e a imagem, aqui já começa a gente perceber, né? Ele poderia ter dito relacionando os dois textos, porque texto, imagem é texto, né? Então, aqui a gente já pode ver que o próprio Enem já não tem a noção, nessa questão aqui, quem fez a questão, não tinha muito bem a noção o texto e a imagem, separou, né? Mas a imagem é texto. Então, a gente já pode botar esse adendo aí. Entende-se que o texto e a imagem da obra, relacionando o texto e a imagem da obra, entende-se que o artista Marcel Duchamp, ao criar os ready-mades, inaugurou um modo de fazer arte que consiste em... Aí, bora lá. Alternativa A. Designar ao artista de vanguarda a tarefa de ser um artífice do século XX? Será? B. Considerar a forma dos objetos como elemento essencial da obra de arte? Será? Revitalizar de maneira radical o conceito clássico do belo na arte? Criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte? Atribuir aos objetos industriais o status de obra de arte. O que vocês acham, hein, gente? Eu não estou vendo vocês, eu estou falando com o celular aqui, né? Se fosse em outro contexto, a gente dizia que iríamos estar, né? Com os pinos frouxos. Mas aí, vamos lá. A alternativa A, certo? Infelizmente, eu queria que vocês acabassem tentando responder. Eu tenho como saber disso, Valéria? Não, só se eles Eles falarem. podem botar aí? Não, né? Ou pode botar no Só se eles chat falassem. também. Quem acha que está... Eu estou tentando responder, mas para mim qual tudo tá igual aí. Eu tô perdida aí nessa questão. E é? Então, vamos... Quem chuta? Quem chuta? Ai, Não meu vai Deus. fazer isso no vestibular, Não é porque isso, se não. você... Eu disse quem chuta só para ver. Se você chutar, você corre um grande risco de errar. Porque, como em todo concurso, eu chuto a E. Será? Será que a E, vou já dizer,
Por que que a gente precisa ter realmente deixado de lado essa história do chute? Só em último caso. Em último caso. Mas, assim, tem que analisar direitinho. A letra A, por exemplo, ela é incorreta. Já estou dizendo. Por quê? Porque o termo artífice se refere a artesão ou artista. Né? E Marcel Duchamp não tinha a intenção de fazer dos artistas vanguardistas os únicos ou as referências da arte do século XX. Mas sim, ele queria o quê? Ele queria inovar nas ideias e trazer reflexões à tona. A arte moderna, a arte do século XX, ela queria exatamente o quê? Problematizar. Tá bom? Quebrar Então, paradigmas. Né? Exatamente, quebrando, ó, rachando com os paradigmas. Aí, olha aqui. Alternativa B também é incorreta. Por que que ela é incorreta, professora Deilza? Que eu nem disse, né, que eu sou a Deilza, eu sou a Deilza, viu, gente? A questão B, ela é incorreta porque é o seguinte, a intenção de Duchamp não estava relacionada com a forma dos objetos, e muito menos indicar que era essencial o que era essencial à arte ou não. Né? Ele não queria isso. Aí a letra C também está incorreta. Por quê? Está incorreta porque, assim, a preocupação não era trazer um novo conceito de belo, certo? O que ele propunha, na verdade, era o que? Era questioná-lo, né? Bem como questionar a própria arte. Né? Qual a função da arte na sociedade? Né? Por que que a arte ela precisa ser o registro, ter registro e problematizar? Por que que ela precisa botar para pensar? Né? Aí a letra E, tem gente que chutou aí a E, que eu vi aqui no comentário, não foi? A letra E, tampouco ela está incorreta. Ele tampouco tinha como meta transformar necessariamente os objetos industriais em arte. A meta dele não era essa, né? Entretanto, ele utilizava alguns deles para transformá-los em arte. Mas ele queria o quê? Ele queria questionar o conceito de arte. Então, a alternativa correta qual é? Gente, tem um que está acordado, outro que está dormindo. A letra D. Por quê? Ela diz o quê? Depois que a gente escuta tudo isso, então ela não fica clara, né? Era para ter mandado sim, Vitória. Por que que fica claro? Porque a gente vai o quê? Vai tentando, né? Depois que a gente escuta a explicação, ele que vai caindo a nossa ficha. Ele queria o quê? Ele queria criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte. Duchamp, ele integrou um movimento de vanguarda dadaísta. Aí depois vocês não dá tempo a gente abordar aqui, mas depois vocês vão ver o que mostra era dadaísmo, né? Eles viram a Deilza. Eles viram? A Deilza, eles viram comigo um pouquinho, o pessoal da segunda série. Mas, assim, claro que com a professora de artes eles veriam bem melhor, né? Aí, assim, vocês devem ter visto, né? Mas, assim, agora não dá para parar e falar de dadaísmo. Mas, assim, ele integrou esse movimento, né? Que esse movimento tem como um dos princípios questionar a obra de arte como uma atitude anti-arte. Assim, portanto, então, né? Portanto, ao colocar em um salão de exposições um objeto já produzido anteriormente, o artista questiona os motivos, né? Os motivos que o aponta, né? Que apontam e que definem que uma obra é ou não arte. Eu posso até vou contar uma historinha rapidinha para vocês. Um certo tempo, quando eu era estudante de arte, eu fui para Brasília apresentar um trabalho, né? Na SBPC. Chegando lá, a gente foi visitar uma galeria, né? Aí o pessoal tinha um pessoal ensaiando uma performance lá. Aí um sapato, aí ficamos eu e uma colega imaginando por que será que aquele sapato estava ali no meio da galeria, no corredor, né? Ficamos imaginando, era um sapato. Alguém tinha deixado cair o sapato, não fazia parte do trabalho deles. Não fazia parte. Depois alguém veio, pegou o sapato e foi embora. Olha onde é que tinha caído? Foi-se embora. Parece mentira, mas foi verdade, viu? Nós olhamos uma para a outra e dissemos que foi isso? Então, assim, vocês percebam que
vocês percebam que qualquer objeto, se ele estiver no contexto de arte, ele pode ser analisado como uma expressão de arte. Mas nem todo objeto é arte. Viu, gente? É um paradoxo bem... É bem intrínseco mesmo nas artes. Tá bom? O que vocês acham? Vocês gostaram dessa questão? Hein, gente? Foi esclarecedor? Agora você explicando parece tão fácil, porque tipo, os dadaístas, tudo que eles queriam era isso, criticar o que é arte, né? Jogar para a gente estava comentando, não é, no início, Valéria? Era. E a gente sempre, quando é aula de literatura, é tudo isso, né? Incluso. Tanto que os alunos dizem, isso é aula de história? Isso é aula de arte? Isso é aula de quê? Porque justamente a gente fala sobre tudo isso, mas é lógico que uma professora de arte, né, tem a questão mais aprofundada. É bem interessante. Eu amo estudar isso, literatura e a arte. E quando eles dizem que a gente está falando em política, professora, isso é política, porque a arte é totalmente ligada, né, às questões sociais. Então é impossível não falar de arte, não falar. É muito interessante. Eu amo literatura por causa disso. Ela está em muitos contextos, para não dizermos todos. Porque, assim, todos a gente generaliza, mas está em muitos contextos. Por quê? Porque a arte ela é inerente da percepção humana. Pois é. É a forma que a gente expressa, não é, Deus? Nossas vontades, nossas necessidades. Também no Enem de 17, viu? Para vocês perceberem, aqui desse Enem de 17, eles pegaram já duas questões assim, ó, com texto e imagem, né? E um outro texto. Eles gostam de misturar os tipos de texto mesmo. Por isso que teremos que ficar bem atentos, né? Nessa aqui, ele colocou as alternativas como resposta. E resposta em texto e imagem, né? As alternativas como resposta através de um texto e imagem. Oi. Então, bora lá. Questão que eu escolhi para ser 2. Agora a gente vem falar de um outro cabra, né? Chamado Guilde, viu? Escreve-se Goelde. Eu estava até brincando com que eu vou perguntar. Aí, se foi em português, né? Mas é Guilde, se diz Guilde. O título é sem título, tá? E a técnica é bico de pena. Para quem não sabe, bico de pena lembra muito aqueles escritos, manuscritos antigos. Normalmente o pessoal fazia bico de pena. Bico de pena é exatamente o quê? É uma tinta nanquim líquida que vai o quê? Tem uma... Muito antigamente se usava até a própria pena para escrever, porque você molhava o bico lá e passava para o papel. Molhava o bico da pena, passava para o papel. Por isso que é o quê? Bico de pena. Aí, entre outras explicações, tá? Mas essa é uma delas. Aí, assim, está com as dimensões de 29,4 por 24 centímetros, na coleção de Ari Ferreira Machado, né? Circa 1940. Está lá disponível aí também o endereçozinho. Isso aqui foi que eu recortei e colei da questão do próprio Enem, tá? Aí o texto 2, no texto 2 ele diz assim, no texto 2 ele é um texto com palavras, né? Um texto com palavras, lembra muito que a gente, um dia desses aí, disseram, eu não leio livros com palavras, eu só leio livros com desenhos, com imagens. Mas não, temos que ler textos, imagens, textos com palavras escritas, né? A gente pode perceber nessa imagem aqui que tem uma paisagem, não é isso? Eu não estou vendo mesmo aqui, mas eu estou olhando para o meu aqui, porque desse celular não estou enxergando bem, não. Está tudo pequeno aqui. Mas, assim, está bem clarinho, mas tem o quê? É uma paisagem, né? Uma paisagem com um casario, né? Lá ao fundo tem uma outra construção, mas o elemento principal que está em primeiro plano na composição é exatamente o que define
a questão de Guilde. Vocês perceberam? O que tem aí no primeiro plano? Vocês conseguem identificar daí? Conseguem? Dá para ver mais ou menos, assim, uma pessoa sentada. Eu só não sei o que é que a outra pessoa está segurando, gente. Elas são pessoas dentro da estética clássica daquele outro lá? Não, elas são mal assombradas. Exatamente, elas são mal assombradas. Elas têm um quê de expressão. Aliás, lá vou eu dando spoiler da resposta, né? Mas aqui, texto 2. Na sua produção, Guilde buscou refletir seu caminho pessoal e político, sua melancolia e paixão sobre os intensos aspectos mais latentes de sua obra, como cidades, peixes, urubus, caveiras, abandono, solidão, drama, medo. Né? Esse texto aí também está aqui a referência, o segundo texto, mas assim. Continuando, né? O gravador Guilde recebeu influências de um movimento artístico europeu do início do século XX, que apresenta características reveladas nos traços da obra dele. Aí por isso que eu perguntei. Nesse primeiro plano, tem uma característica marcante? É o que a gente precisa analisar ao tentar fazer essa questão. Aí é o ponto-chave dessa questão. Viu? A leitura da imagem vai determinar a sua resposta, como também nas outras questões de arte, quando se tem a imagem, claro. Então, aí, alternativa A, certo? Alternativa A, representante Alfred Cubby, ou Cubin mesmo, né? Era esse que eu ia perguntar, como é que se diz? Mas eu procurei aqui na internet, aqui diz que é Cubby. Se a gente soubesse de onde ele é, eu melhoraria. Mas isso aí não é relevante para esse momento, né? Representante do expressionismo. Tá? Aqui é um trabalho que é sonho e desarranjo. Certo? Esse trabalhinho aqui, sonho e desarranjo, é o título dele. Lembra que eu falei que para olhar uma imagem precisa atentar muito para também o título, porque o título, ele é o quê? Ele é uma espécie de endereço da intenção do artista, tá bom? Então, retomando a questão, a nossa questão, ela quer saber o quê? Ela quer saber o seguinte, o gravador recebeu influência de um movimento artístico europeu, então já sabemos de onde, já sabemos quando, né? No início do século XX, então isso aí já nos dá um monte de informação, certo? Então, e quais características reveladas nos traços da obra dele? Então, assim, Matisse, né? Matisse era representante do quê? Do fauvismo. Né? Aqui essa imagem, bailarina deitada, Henri Matisse. Vocês acham que tinha a ver? Ele representava o fauvismo? Né? Aí a alternativa C, Diego Rivera, representante do muralismo. Será que aquilo ali era muralista? Marido da Frida. A alternativa D, Pablo Picasso, representante do cubismo. Será que era cubista? Não. René Magritte, representante do surrealismo. Aí tem a imagem aí dos amantes. Será que era surrealista? Hein, gente, quem chuta? Eu tiraria algumas de cara, assim, tipo, nada a ver. Eu também. Eu geralmente vou eliminando as mais bizarras para ficar nas mais parecidas. Eu quero outro chute, então, já que os meninos não estão dizendo aí, eu quero outro chute. Eu gosto, viu? Porque quem está chutando, nesse momento aqui, pode chutar.
Você não vai poder chutar só em último caso lá na prova, mas agora é a hora. Eu chuto A. Hein, gente? Chuta A? Será? Não sou especialista em arte, não. Também. Tem, ó, Luan tá em dúvida entre a A e a E. Ah, ele Isso. também, né, Luan? Eu fiquei também no Vitória tá A. na Sentido A. Eu tô na A. Vamos dizer que é A, É. porque tá ganhando. Ó, não é Picasso, Será? não é Ah, não cubismo. sei. Eu voto na A também. Aquilo não parece estar sendo influenciado pelo cubismo, não. Então não é a D, eu acho. Pois vamos Também não agora acho que saber tem muito a ver por com quê? o Rivera, não. Uhum. Olhe, letra B. Bora lá. Incorreta. Por É quê? incorreta. Por quê? Nesse momento aqui, os porquês eles são bem importantes para a gente, porque a gente está estudando a partir de uma questão, viu, gente? Tá certo? Por isso que talvez a gente passar de alternativa para alternativa seja uma boa estratégia. Aí vocês me dizem se é boa ou não, tá? Letra B, ela é incorreta, né? Por quê? Porque no fauvismo, né, as características são baseadas em quê, gente? Vocês têm que saber que fauvismo vai trabalhar com intensidade cromática. Então, fauvismo são destaques de cor complementar. Aí você diz, professora, essa faz misturar cores primárias, não sei o quê, amarelo com azul da verde. Vão fazer Professora, isso. mas tá tudo preto e branco. Pois é, Eles pois diriam isso. é. Aí o que acontece? Aí o que acontece? A intensidade cromática é o que o fauvista ele procura. Então, ele vai usar o quê? Cores complementares, né? E também vai simplificar as formas, né? E não vai se preocupar se ele vai botar uma cor que seja análoga, ou seja, que combine, ou se uma cor que contraste. Então, ele vai o quê? O princípio dele é exatamente na paleta de cores e nas formas simplificadas, tá bom? Aí, a letra C, ela é incorreta também. Olha, Por quê? Porque o eu moralismo sabia. mexicano, vocês podem ver, o moralismo mexicano, porque assim, lembre que ele pegou um artista para falar de uma questão. Ele pegou um artista e disse para ser uma alternativa de uma questão. Então, não é só pela imagem, como eu disse no início da aula, é o contexto, gente, contexto. Então, olha aqui, o moralismo mexicano trazia outras preocupações, sobretudo políticas, com forte comprometimento em transferir sentimentos libertários. Letra D, incorreta também. Por quê? Porque no cubismo importava o quê? A geometrização, né? Isso. E também o quê? A representação pictórica, ela era o quê? Ela parecia fragmentada. Era como se você estivesse aqui olhando para mim, vendo todas as vistas, vista de topo, vista de frente, frontal, lateral, sabe? Então, assim, é importante vocês perceberem isso. Por isso que chegava perto do abstrato, porque a ideia era transplantar as visões, certo? Numa mesma imagem, tá bom? Então, está incorreta por causa disso. Aí, olha aqui, também é incorreta. Por quê? Nessa questão aqui. Porque no surrealismo, os artistas buscavam o quê? Eles buscavam trazer elementos, assim, insólitos em suas obras, né? Eles faziam muitas referências ao mundo dos sonhos, né? A psicanálise. Então, era bacana o que eles faziam, os surrealistas. Eles imaginavam coisas que não se podia imaginar. Ou que até então não se podia imaginar, até que eles fizessem, tá bom? Então, assim, a letra... Eu tenho quanto tempo? Já tá terminando, amiga. Faltam quantos minutos? Já pode finalizar. Ah, tá bom. Então, assim, é porque a gente, olha, a gente está aprendendo, viu? Olha, a alternativa, parabéns para vocês que acertaram. Olha aí. Olha aí, uma questão no Enem.
A gente não zerava. Uma Não ia vaga, zerar. foi uma vaga naquela universidade ou naquela faculdade que você estava afim. Tem que imaginar isso. Eu vou estar Olha aqui, ela aí. pode determinar a minha vaga. Aí o cabra diz, eu não quero saber de arte, não, que arte não interessa. A arte não interessa. São só 5 questões, professora. Sim. Acerta as outras, mas as de arte também, né? Então, olha aí. A resposta certa tem a ver com o expressionismo, né? Lembra que a gente falou do primeiro plano? Então, assim, a definição daquela imagem, o ponto forte, o ponto pesado da imagem era exatamente o quê? A expressão. Porque a vanguarda expressionista, ela tinha como característica, né, entre outras, a valorização dos temas profundos e inerentes ao ser humano, como, por exemplo, o medo, a solidão, a angústia, o abandono. Isso estava onde? Quase que como spoiler lá. Era uma questão dada, viu, gente? Dada. Dada mesmo. Verdade. E todos esses assuntos foram abordados muito bem em toda a obra de Goethe. Então, não estava dado isso, depois que a gente conversa sobre. Tava. Essa é a Eu acho que importância, não é? De eu prestar acho que a gente- atenção às aulas. Porque o aluno, é nesse momento que ele lembra, é ali, ó, o professor falou naquele dia. Pois é. Pois é, exatamente. Então, gente, essa foi a minha contribuição por hoje, mas assim, se Deus quiser, teremos outras, né? Com mais experiência, porque já temos a experiência de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, porque eu tô doida para conversar com vocês pessoalmente, viu? Eu acho que pessoalmente é melhor, mas a gente é o que tem para agora. Viu? É E verdade. vamos lá, força mesmo. Estamos realmente em momentos difíceis. Muito provavelmente, essa prova que virá não vai escapar do tema pandemia, viu, gente? Não vai escapar, não sabemos como eles vão colocar, mas certamente vocês vão procurando aí não só a história da arte, mas procurando se inteirar dos contextos atuais, no sentido das representações do que estamos vivendo, do contexto atual na arte, viu? É verdade. Então, era com isso que eu certeza. queria dizer para vocês. E eu sou novata aqui, mas eu já amo estar aqui, tá bom? Ok, eu já fico imaginando a relação da pandemia com Guernica. Eu já vejo Guernica nessa prova. Pode ser que não esteja, né? Agora a gente vai falar. Pode ser que não esteja, mas pode que esteja. Mas pode ser que sim, é. Agora é Tiane que vai falar da nossa maravilhosa. Vamos lá, gente, para a gente finalizar, né? Eu trouxe para vocês, eu não trouxe nenhuma produção textual, né? Eu trouxe para vocês, primeiramente, para que vocês conheçam como é as instruções para a prova do Enem da redação, tá certo? Então, primeiro a gente vai ler as instruções, eu vou explicar cada uma, e vou falar também sobre as competências, as 5 competências que são avaliadas na sua prova, certo? Você vai entender como você é avaliado. Por que isso é importante? Quando eu estou escrevendo um texto, eu escrevo o meu texto para alguém, né? Existe aí um destinatário para esse meu texto, mas também, no caso do Enem, esse texto, estou escrevendo esse texto para ser avaliado. Então, primeiramente, eu preciso compreender como eu vou ser avaliado, para que eu não, vamos dizer assim, não erre, né, dentro do meu texto, já que nós temos Travou aqui para mim, gente. Ai, Para meu Deus, vocês acho também? que foi quando eu abri, né? Travou, eu acho. Não, eu abri o quê? Já tinha... Não, você já estava aberto, Valéria. Tava? Tá, o slide já estava aberto antes dela começar. Ai, não acredito. Estava aberto já. Talvez, será que ela caiu? Foi alguma coisa no celular dela mesmo. Calma, gente. Pode passar, Valéria. Pronto. Então, primeiro aí vocês têm as instruções para a redação.
né? Vocês têm aí as instruções para a redação. Então, primeiro ponto, o rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. Então, eu tenho um espaço apropriado para esse rascunho. Segundo, o texto definitivo deve ser escrito a tinta preta na folha própria em até 30 linhas. Isso aqui é importante. Isso significa dizer o quê? Em até 30 linhas. Se você escrever mais do que isso, pode ser que você não seja corrigido, tá certo? Aí o seu texto perde o sentido, né? A redação que apresentar cópia dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões terá o número de linhas copiadas desconsiderado para contagem de linhas. Isso aqui é importante. Na próxima aula que nós tivermos, eu vou trazer a redação, né, e a gente vai ver alguns textos motivadores. Isso quer dizer o quê? Se eu copiar o meu texto motivador, copiar, colar, tal qual ele está na minha motivação, essas linhas vão ser desconsideradas, tá certo? Isso quer dizer que isso não vai ser avaliado, tá bom? Professora, mas eu peguei lá o texto motivador e eu fiz uma interpretação desse texto motivador. Ok, tá ok. Só não pode copiar, colar, certo? Receberá nota 0 em qualquer das situações expressas a seguir a redação que tiver até 7 linhas escritas, sendo considerada texto insuficiente. Isso quer dizer que eu escrevi um parágrafo de 5 linhas. Minha redação vai ser corrigida? Não, certo? Já ganhei 0. Fugir ao tema, ao que não atender ao tipo dissertativo argumentativo. Isso aqui é importante. Eu não posso fugir do tema. Na redação passada, do Enem passado, né, de 2019, falava-se sobre, agora eu esqueci o nome. Falava-se sobre... Chega, gente, tá aqui na minha boca e eu acabei esquecendo. Cinema, isso, né? Então, falava sobre cinema. Por exemplo, em vez de eu falar de cinema, eu fosse falar de violência contra idosos. Isso aí existia aí uma fuga de um tema, né? Então, eu fugi da minha temática, né? Então, eu receberia aí a nota 0. Ou não atender ao tipo dissertativo argumentativo. Nas próximas aulas eu vou trazer para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre tipologia textual, sobre sequências textuais, tá certo? Então, primeira coisa que eu preciso compreender é que o texto do Enem, a redação do Enem, ele é dissertativo argumentativo. Então, eu vou dissertar e argumentar. Professora, eu quero contar um fato dentro do meu texto, eu posso? Posso. Contanto que esse fato que eu contar aí sirva como base para minha argumentação, tá certo? Apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Então, deliberadamente, o que? Eu voluntariamente quis colocar uma parte desconectada a esse meu texto. Desconectada como? Não tem sentido nenhum com o meu texto, tá certo? Então, eu desconectei. Então, eu posso receber aí a nota 0. Apresentar nome, assinatura, rubrica, outras formas de identificação no espaço destinado do texto, tá certo? Então, nada de escrever o seu nome, nada de assinar, tá certo? Nada de, essa prova foi legal, nada de interjeições desse tipo. Ou, Deus é fiel, vou passar. Você pode aí ser avaliado ou com a nota 0, ou você perder aí alguns pontos, tá certo? Eu posso aí ser penalizado. Pode passar o próximo. Então, aqui eu tenho algumas competências. Primeira coisa que eu preciso saber é que existem 5 competências que eu sou avaliado dentro da minha produção textual, né, dentro do meu texto, dissertativo argumentativo. Contudo, essas 5 competências que são avaliadas, né, pelo avaliador, elas são avaliadas a partir de uma escala, certo? De péssimo a ótimo. Então, aquele que foi muito bom, aquele que foi ótimo, receberá aí a nota 200, né? Já que se recebe 1000, né? Na redação do Enem. Aquele que foi péssimo receberá a nota 0. Então, primeira competência, domínio da escrita formal da língua portuguesa. Então, quando eu falo de domínio da escrita formal, aí eu vou falar da língua
padrão, certo? Uma coisa que vocês esquecem muito quando estão escrevendo, o famoso VC. Nada de VC, isso não é língua padrão, isso é língua de WhatsApp, certo? Para o WhatsApp isso está totalmente adequado. Até nós, professores, também escrevemos dessa forma, no WhatsApp. Mas dentro do meu texto escrito, dentro do meu domínio formal da língua padrão, isso eu não posso fazer. Outra coisa que vocês esquecem, os verbos são totalmente... vocês acabam fazendo a famosa quebra no verbo. Tava... então, tava aí, ó, língua coloquial, certo? Então, nada disso, aí estava mesmo, então eu preciso ter bem consciência disso. Então, eu preciso ter domínio nessa escrita formal da língua portuguesa, certo? Segundo, compreender o Tiane, tema... deixa eu interromper, só para lembrar de algo que é muito importante, as pessoas estão usando muito agora o X como algo que anula o gênero das palavras, né? Essa é uma questão muito política e tal, mas ela não entrou na gramática, na norma padrão, então não usa isso em redação do Enem e em nenhum outro concurso. Além disso, a questão de acentuação, não é, gente? Os alunos têm mania de não acentuar as palavras. Eu sempre pergunto, e não existe mais acento na língua portuguesa, não? É verdade. Então, tomar cuidado com a acentuação essa reforma e pontuação. A gente perdeu, né, Liane? Isso. Parece que perdeu todos os acentos na reforma, porque eles não colocam em nada. Muitas vezes, então presta atenção. Mesmo. A acentuação e pontuação é muito importante. Eu tinha um aluno que escrevia sem ponto, sem vírgula, sem nada. Como é que tu lia? Então, imagine, né, uma produção textual dessa forma, ele não colocava vírgula, não colocava ponto, né? Então aí seria totalmente seria totalmente o domínio aí, não teria domínio, né, da escrita formal da língua portuguesa realmente. Segundo, compreender o tema e não fugir do que é proposto. Então, eu acabei falando sobre isso, né? Eu preciso compreender o meu tema, eu não posso fugir do meu tema. Algo interessante, por exemplo, teve uma redação do Enem que foi falando sobre a violência da mulher, né? Então, existiu aí um tema, que foi a violência na questão da mulher, só que no início dessa proposta tinha assim, desafios para combater a violência da mulher. Então, o aluno aí entra onde? Nos desafios. Ele não ia falar apenas da violência contra a mulher. Iria falar sobre a violência contra a mulher? Iria. Mas não apenas isso, ele também precisaria entrar dentro do texto dele nessa questão dos desafios. Tá certo? Ele não pode perder de vista esse tema. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, o que eu não falei no 2? No 2, o aluno vai ser avaliado na questão de argumentação. Tá certo? Vai ser os argumentos. Ele sabe argumentar, ele sabe o que é um texto dissertativo argumentativo, né? Então, o meu texto aí, ele não pode vir cheio de narração. Eita. Cortou. E eu acho que da outra vez ela não teve a consciência de que tinha cortado. Pareceu, né, que ela estava dando continuidade. Foi. Tiane, cortou. Ela saiu novamente. Tiane. Espero que ela volte. Gente, estamos finalizando, tá, gente? É só porque às vezes a internet faz isso mesmo com a gente. Eu tô ouvindo, acho que é a voz do bebê dela, do teu. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações. Então, eu fiz o meu texto argumentativo e eu vou relacionar aquilo que eu escrevi em defesa de um ponto de vista. Isso significa dizer o quê? Que o meu texto precisa ter um ponto de vista claro. Nada de em cima do muro. Eu acho. Eu sempre digo isso para os meninos, para os meus alunos. Nada de acho. Se você acha, você não tem certeza. Certo? Então, eu acredito, né? Nada de acho. Tá certo? Então, eu preciso deixar claro aí o meu ponto de vista. Conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aí vem o que Lidiane falou lá do início, né? Os mecanismos de coesão. Então, eu preciso saber quando usar um portanto aí é totalmente conclusivo.
Se eu utilizar o portanto aí como explicativo, e aí já diminuiu a minha nota, né? Eu preciso saber aí que o mais, ele é adversativo, eu não posso utilizar o mais aí como adição, né, dentro do meu texto. Então, eu preciso compreender desses conhecimentos, né, para que o meu texto esteja bem articulado. E outra coisa que é bem importante, que vocês saibam, tenham conhecimento de vários mecanismos, tá certo? Se eu encher o meu texto de mais e, possa ser que esteja correto, mas ele não é um texto, o aluno aí não demonstra conhecimento total desses mecanismos, tá certo? Eles só sabem aí dois tipos de vamos dizer assim, de conectores, né? Ele não faz aí não abre mão de outros conectores que pode ser utilizado dentro do texto, como entretanto, como no entanto, todavia, tá certo? Além disso, e outros mais. Respeito aos direitos humanos, então eu preciso respeitar os direitos humanos, que é a proposta de intervenção, né, que a redação do Enem propõe. Vários professores falam que a redação do Enem ela é um gênero. Foi um gênero porque no artigo de opinião, necessariamente, não precisa haver uma proposta de intervenção. Não é obrigado. Não faz parte do gênero artigo de opinião. Mas acabou fazendo parte do gênero Enem, que é essa proposta de intervenção. Então, essa proposta de intervenção ela precisa ser clara. Ela precisa vir os agentes, quem vai fazer isso, o que vai fazer e como fazer. Então, ele precisa vir, claro, respeitando os direitos humanos. Então, por exemplo, se lá na redação do Enem, sobre a violência contra a mulher, se eu lá estou inspirado na minha redação e acabo colocando assim, o homem que bate em mulher deveria ser morto. Então, eu acabo aí não respeitando os direitos humanos. Então, poderia ser penalizado ou também, dependendo do que eu escrevi, eu poderia também receber a nota zero, certo? Então, essas são algumas competências que eu trouxe para vocês. Na próxima, eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura dessa redação do Enem, tá certo? Que estrutura ela tem, que ela precisa ter, tá certo? Então, é isso. Obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Ai, gente, essa foi só uma aula introdutória mesmo, né, gente? É claro que nas próximas vezes a gente vai avançar muito mais, né? Eu posso E usar até melhorar, né, a pode desenvoltura não. aqui da pessoa, porque a desenvoltura ainda está pecando. Mas vou melhorar, vou assistir um monte de youtubers para ver como é que eles fazem, assim, ficam, sabe? Então, ó, na próxima aula de linguagens, a gente volta aqui de novo, né, meninas? Com mais questões. Tiago vai voltar com mais coisas ainda sobre a redação. Vou trazer Machadão e Guimarães Rosa. A Lidiane vai trazer aí mais gramática. Mais gramática, que é maravilhosa também. Que é maravilhoso. Vocês viram que todos estão interligados. Quando a Tiane fala da redação, ela lembra do Tiane fala de gramática. E a gente conseguiu acertar a questão de arte, porque a gente também dá aula de arte junto com literatura, história, enfim, é tudo interligado. A gente tem que perceber que tem que assistir todas as aulas e gostar de tudo. Você pode citar, você pode citar a galera de arte na redação também, dependendo do tema, né? Então tem tudo a ver, tá, gente? Então, muito obrigada. As meninas querem se despedir. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, se cuidem, né? Estamos nos cuidando também. Estou morrendo de saudade do ambiente de sala de aula, que é minha vida, amo dar aula. E a gente está aprendendo junto, não é? Para mim é uma barreira muito grande estar aqui, porque é bem complicado, apesar de eu gostar muito de falar, mas eu não gosto muito de câmera, foto, essas coisas. Então, mas a gente vai aprendendo. Eu acredito que está todo mundo aqui no mesmo barco, né? Umas pessoas com mais desenvoltura, outras com menos, mas eu estou gostando da ideia e tá bem interessante. Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Desculpa algumas coisas, porque a gente tá tímida ainda. Tchauzinho. Muito obrigada pela oportunidade de participar. Vocês estão ouvindo? Eu nunca sei. O meu som ficou muito baixo. Na hora que eu estava falando, cheguei a ligação aqui, aí... Tá um pouco baixo, mas
Mas a gente tá te ouvindo. Então, A gente tá te ouvindo. viu, gente? Eu gostei muito de participar. Espero que na próxima eu consiga entrar pelo computador. Pois então tá, minha Problemas gente. técnicos a Tchau. gente vai resolvendo à medida que a gente Isso. vai tendo experiência, né? Depois quando experimentar, Isso. viu, gente? E Como semana que vem vocês. é matemática, tá? Vocês terão realmente que ter os olhos abertos para viu, meninos? Ter os olhos abertos para essas possibilidades que elas irão acontecer de forma nem sempre esperada por nós, como a gente espera, mas a gente precisa ter esse fator de adaptação, viu? Isso, só mais E uma a coisinha, gente não conta com vocês desistam. também, tá bom? Não desistam, gente. Vamos Por favor, fazer, sejam né? teimosos. Vamos fazer, sejam teimosos. E convidem os colegas para assistir a próxima aula de matemática. Não vai ter tanta gente bonita como a de hoje, mas também vai ser boa, certo? Então, Tem convidem os várias, colegas, vamos gente. começar a participar, fazer novas inscrições, por favor. A gente quer mais então, gente. E obrigada, meninos que Busca estão aí exceder. escutando. Tchau, cheiro, cheiro, cheiro. Tchau, Tchau, gente. gente.